Turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Resenha da WZ. Esse aqui é um projeto muito especial que a gente está gravando no nosso estúdio e que vão sair diversas conversas com pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, em momentos diferentes, para justamente ser o mais descontraído possível e, claro, com aquela boa dose de conteúdo relevante para que vocês possam ainda mais aprender ainda mais aqui com a WZ. Eu sou o Ivan, sou responsável pelo departamento comercial aqui na WZ, que é uma revenda de soluções, principalmente da GoToConnect aqui no Brasil, um dos principais parceiros da GoTo. E eu trouxe junto comigo o Ed Miller, nosso queridíssimo gerente de canais, que tem dado um apoio sensacional pra gente falar sobre um tema que, na minha opinião, é super relevante para quem tem máquina de vendas através de canais, né? A GoTo é um dos principais cases de canais, talvez a nível mundial, e eu queria abordar um pouco esse tema com o Ed Miller hoje, entender quais são as alavancas de crescimento, quais são as estratégias, quais são as métricas e os processos que são definidos e analisados, para que você que está montando, já montou ou está querendo melhorar ainda mais a tua máquina de parceiros, consiga extrair alguma coisa dessa conversa aqui de resenha hoje. Edi, cara, muitíssimo obrigado, primeiro, por estar em Cascavel, é um momento muito especial, primeira vez do Edi em Cascavel com a gente, e por topar bater esse papo, falar sobre um assunto tão relevante, meu irmão. Fica à vontade de se apresentar pra galera aí. Que isso, para mim é um privilégio, né, tá aqui. Eu tô prometendo faz um ano já, né? É, por aí. Tô prometendo e também tô sendo cobrado, né, vim em Cascavel faz um ano. Então é um prazer estar falando com vocês, da WZ, com o público. E para mim é um momento de muita nostalgia, na verdade, estar aqui. Legal. A cidade já me impressionou bastante, gostei muito, e a estrutura também da WZ me impressionou bastante. Que legal, cara. Pô, bom demais. Edi, pra gente começar esse papo aqui, cara, conta um pouco pra nós assim, como você entrou nesse mercado, que obviamente eu já conheço um pouco da tua história, como que você entrou nesse mercado de tecnologia, como foi esse início nesse mercado, em termos de adaptação, crescimento e assim por diante, meu irmão. Não, claro. É uma história longa, eu vou resumir bem, né? Eu venho da área de construção civil, né? Pô, Você sabe bem disso, né? sim, E eu acho que é bem importante mencionar que na igreja que eu frequento, eu fui missionário por 2 anos e eu falei com muitas pessoas. sim. Então era relacionamento o tempo todo, 24 horas, todo dia. Aí tinham, geralmente era de dois em dois, então tinha ali o convívio, né, com uma pessoa inicialmente estranha e depois se ia conhecendo. Então, já ali eu percebi que eu teria um certo dom de lidar com pessoas, né? Massa. Mas quando eu voltei, né, dessa missão, eu entrei na área de construção, né? E ali em meados de 2014 eu saí dessa área. Sabemos, né, o Brasil como o que passou nessa época. Sim. E eu falei, cara, eu tenho que voltar para venda, porque eu já tinha tido uma experiência em vendas, né? Como gerente de venda numa clínica, e eu falei, pô, acho que eu tenho que voltar para venda. Mas como fazia muito tempo que eu não estava nessa área, eu falei, pô, uma boa oportunidade é trabalhar num call center. Nada melhor que um call center para que eu possa entender a dinâmica de como que é a ligação. E eu trabalhei numa empresa por aproximadamente uns 6 meses e fui destaque durante esses 6 meses em ligação, Que legal. tanto receptiva quanto ativa. E aí foi que eu falei, começando a pesquisar mercado, né? Falei, pô, seria legal ir para uma área de tecnologia. Aí depois disso eu passei por venda de curso de fotografia, aí por coisa do destino, trabalhei numa empresa de engenharia, vendendo plataforma elevatória, né? Legal. Mas não com construção, mas com plataforma elevatória Pra construção. para construção. Entrei como pré-venda, me tornei vendedor. E aí, certa vez, um amigo, né, Cleiton Neto, ele vai ouvir isso, ele me falou, pô, tem uma vaga aqui na GoTo, né, antigamente Jive, né, ou LogMeIn, né, e, cara, tem uma oportunidade gigante aqui de crescimento e tal. Falei, cara, de novo pré-venda, né? Estou Sim. aqui como vendedor. Cara, obrigado. Ele insistiu, falou com o RH me ligou devido ao perfil, né?
E foi quando eu entrei na GoTo como SDR, né? Participei do processo ali, entrei como SDR e sempre fui destaque também como SDR, né? Batendo meta, enfim. Só que eu via o gerente de canal, né? Gerente de conta, gerente de canal trabalhando, eu falei, pô, isso seria muito legal de fazer. Né? Esse relacionamento, aí eu me via lá naquele período de missão, conversando com mais pessoas, né? E aí eu falei, pô, isso eu acho que tá dentro do meu perfil, mas eu tenho muita coisa para aprender. Sim, E aí foi quando eu conversei com o Felipe, claro. Felipão, uma possibilidade de, como SDR, treinar os nossos parceiros. Foi legal pra já ter o contato. Para ter aquele contato e tal. Então, eu trabalhava de forma híbrida, né? De agendamento tanto inbound quanto outbound. Eu falei, pô, deixa eu treinar os nossos parceiros, né? Vi uma oportunidade ali, né? E, Felipão, obrigado por ter aceitado, né? E aí eu fui trabalhar só com outbound, mas meio que fazendo um canal de SDR dentro dos Parceiros. parceiros. Então, eu trabalhei com alguns parceiros. É, alguns desses parceiros são meus parceiros hoje, né? Que eu trabalho no dia a dia. E foi assim que eu iniciei No mercado de no tecnologia. mercado. Tem até uma coisa muito interessante. Geralmente, vou abrir uma situação aqui que é muito pessoal. Sim. Eu nem tinha preparado isso, tá? É, do perfil da empresa, né? Eu sou extremamente grato à GoTo, Sim. né, na minha vida. Ela profissionalmente me ajudou muito, Sim. né? É, no período de SDR ali, meados de 2021, eu acho que isso, 2021, 2022, eu descobri um nódulo, né, maligno na minha tireoide. Cara, não entendia muito bem disso, fiquei desesperado, né? Sim. E aí depois, com o tempo, eu fui entender que, meu, a taxa de mortalidade em câncer de tireoide é praticamente zero. Retirei, né? E foi justamente nessa época que eu me candidatei, né? Saí, tava meio rouco ainda, eu me candidatei à vaga de gerente de canal. Era um salto, né? E eu sei que, né, meus colegas, né, inclusive o Felipe, nosso diretor, ele ficou meio receoso, né, referente a isso, mas participei do processo interno e passei, né? Uma conversa muito boa, participei com o Christian me ajudou, né, nessa entrevista, também o Marco Ossoy, que fica fora, e passei nesse processo. Então, eu sei que muitas empresas não dariam essa oportunidade nesse momento, entendeu? Então, por isso eu sou muito grato à GoTo. Então, acho que o principal aí foi a GoTo ter acreditado em mim, né? As pessoas que trabalham nela. Então, sou muito grato mesmo a tudo isso. Não, são, assim, pessoas, primeiro, que são muito competentes, né? Eu gosto muito de trabalhar com vocês porque são pessoas competentes, e principalmente são pessoas que hum, são de mente aberta, de coração aberto. Então, é legal ter empresas como essa próximos da gente, Sim. e, querendo ou não, no fim do dia é só uma marca. O que representa aquela marca são as pessoas que estão ali, que estão fazendo trabalho, desenvolvendo novos negócios, se aproximando com clientes, potenciais clientes, parceiros. Então, ter esse tipo de gente mostra como é a empresa no fim do dia. Porque uma marca bonita qualquer um faz. Exato. Mas uma empresa relevante, uma empresa que muda vidas, por exemplo, Uhum. né? É difícil a gente encontrar no mercado. Sim. Então, legal o teu relato, cara. Eu assim, não sabia dessa história, inclusive. Muito, muito massa saber como foi esse processo. Legal. Então, você entrou no mercado de tecnologia, já trabalhava com vendas, Sim. entrou no mercado de tecnologia através de uma indicação. Como todo mundo que entra no mercado de tecnologia de vendas, eu também fui BDR, SDR. Sim. Na verdade, quando eu comecei, eu fui LDR, né? Depois eu Bom processo, né? Aprender o processo desde o início, né? eu falo, quem quer entrar nesse mercado, obviamente, né? Falando sobre salário, não é a melhor salário do mundo, não tem como negar. Mas se tu tem a oportunidade de ser por um período pequeno que seja, essa primeira etapa do processo seja para você entender como o fluxo acontece, né? Então, eu fui LDR, fui SDR, depois fui executivo, e aí, por fim, agora eu faço gestão da equipe comercial. Então, é importante passar por essas fases, acho que para você fez todo sentido, né? Demais, demais. O... Tanto é que, para os parceiros, né? Tem parceiro de todo tipo. Que é eu, empresa, Sim,
que, arrebentam e vão bem demais também, mas que tem toda uma equipe, como a WZ também, né, com SDR. Então eu consigo conversar em vários níveis, Sim. né? Eu consigo conversar com o SDR, com o LDR, BDR, com o executivo, né, quem tá vendendo ali, com o gerente. Sim. Então, essa vivência, né, na parte de tecnologia foi muito importante. E eu tenho até um amigo que ele pulou algumas dessas etapas, né? E ele teve que voltar, teve que dar um passo atrás na carreira em ter a vivência de SDR justamente para entender, né, isso, né? Então é importante, muito importante em tecnologia, principalmente, ter, né, essas vivências no dia a dia. Hoje em dia eu falo que um vendedor que sabe prospectar, esse cara nunca vai ficar sem a meta batida. Porque abrir novos negócios é tão difícil quanto fechar. Talvez até mais, né? Então, eu concordo com você nesse ponto. E deixa eu pegar um pouco mais agora de contexto. Você deve estar um pouco mais de 2 anos, 3 anos no cargo de gerente de canais, né? Sim, 2 Quase anos. 2 anos e pouco, 2 né? anos. Então você estruturou empresas que estavam entrando no programa, como é o caso da WZ. Obviamente você ajudou na estruturação, tem grande parte, inclusive, de mérito nisso. Mas uma das coisas que acho que pode ser muito relevante a gente conversar é como que foi para você chegar no programa de canais da GoTo e encontrar empresas que já estavam vinculadas à GoTo há algum tempo, parceiros que já estavam vinculados ao programa de canais há algum tempo, fazer com que eles continuassem fazendo um bom trabalho, ou se por acaso não estivessem alcançando as metas, voltassem a performar ou começassem a performar. Como que é entrar, por exemplo, em empresas nesse sentido e falar, ei, eu tô aqui para te ajudar, mostrar gerar confiança nele, gerar credibilidade em cima de você, a partir de entrar no momento desse num programa de canais. Não sei se teria bem a pergunta, mas Entendi. mais ou menos nesse sentido. Como que é isso para você? Como foi para você? Eu iniciei com alguns parceiros que já estavam, né, logicamente ativos, né, Sim. na GoTo. Isso foi muito legal para eu não começar do zero. Então, empresas que não... Tem duas coisas. Existem empresas que não têm programa de canais Uhum. e existem empresas que já possuem, né, e que podem ser melhorados, né? Sim. E a GoTo, ela já tinha esse programa de canais e por isso que eu mencionei a questão de SDR, porque eu participei disso. Sim. Eu via como que era. E foi nisso que eu falei, pô, é isso que eu quero. Pô, achei minha carreira, é isso que eu vou fazer da vida, Sim. né? E logicamente, primeira coisa que eu fiz, com muito... tinha acabado de sair de SDR, embora logo após uma cirurgia ali, e recuperado, né? Eu mesclei família, né? Filho. Foi tudo junto. E também filha, né? Sim, a Rafa, maravilhosa. E tive o apoio da minha esposa, né? Pra quem é solteiro, aí seria um outro cenário, porque eu falei, olha, eu vou precisar de pelo menos 3 meses. Eu acho que ela caiu no canto do vigário, porque até hoje eu não paro, até a noite trabalho muito, né? E eu falei, eu preciso de uns 4 meses aí pra estruturar, vou fazer muita visita externa, vou visitar muito parceiro. E eu comecei a fazer visita para parceiros que estavam inativos. Sério? E eu me deparei com um cenário de parceiros que nunca tinham tido uma visita de um gerente. E isso é um erro, né? Porque questão de home office, né? Nós tivemos a pandemia, em meio a isso, pode ter se perdido um pouco, né? Mas o gerente de canal, ele precisa do tete a tete, ele precisa conhecer. Embora a primeira vez que eu venha em Cascavel, nós tivemos outros momentos, em eventos que a gente viu. A gente se conheceu em junho, fazia 3 meses que nós estávamos no programa. Exato. Então, assim, realmente, é muito importante a pessoa, né? Exato. Então, o que eu percebi, né? E aí, colocando um exemplo da WZ, existia uma parceria nossa antes, Sim, né? Ali no virtual, sim, e existia uma parceria pós, sim. se conhecer, né? Pessoalmente. É lógico que pode ter muita parceria e ter um canal que vai vender muito, Virtualmente. mas quando você conhece a pessoa e você tem um pouco mais da vida dela, né? Não tô falando que precisa tornar amigo, né? De visitar a casa um do outro.
Mas você entender um pouco mais a fundo, até mesmo como é o dia a dia da pessoa, né? Como que eu vou cobrar um parceiro que ele tá... e aí tem alguns parceiros que eu não vou mencionar nomes aqui, né? Que a gente começa a entender mais a vida deles. Sim, Eu tive parceiro que passou por depressão em sim, meio à pandemia, sim. que não estava conseguindo performar. E como que você vai cobrar venda? Se ela já tá com várias pressões ali na vida particular, como que você vai cobrar a venda dele? Né? Primeiro você tem que entender o processo, como que é as pessoas, até mesmo a vida, né? Sim, Talvez o gerente de canal tenha que fazer um pouco de psicologia aí. eu acredito que sim. Então, é, não dá pra você exigir algo se a pessoa não confia em você. Sim. E mesmo que a pessoa confie em você, não existe o exigir, né? Existe O conciliar, o o conciliar, combinar. né? E o se ajudar, né? É, Então, acho que é mais nesse sentido, sabe, Ivan? De você iniciar, prospectar, mas também o que tem interno, né? Dentro da empresa. Se ele parceiro, às vezes está muito preocupado em prospectar novos. Sim. Você já tem uma carteira que pode performar. Então, depois de você enxugar bem isso, né? Entender, conhecer. Eu não prospectei novos enquanto eu não conheci todos os Todos os meus seus parceiros. parceiros. Perfeito. Entendeu? Essa é uma frase de efeito, inclusive. Isso é bacana pra caramba. Porque eu vejo muitos profissionais entrando num programa de canais. Aconteceu recentemente com uma colaboradora nova da GoTo. Ela pegou uma carteira nova. Imagino que você tenha ajudado muito ela com relação a isso, né? Mas pelo que eu entendi, o resumo da ópera aqui que você vê como é que são as coisas, né? A gente vem de um momento passado onde tudo era framework, onde tudo era método, onde tudo era estratégia. E no fim do dia, cara, tudo se resume a relacionamento. Eu vejo Exato. isso no meu dia a dia, eu acho que você muito mais do que eu, porque você trabalha com muitas outras empresas. Então, é o pontinho ali que faltava. Uma coisa que me chamou a atenção foi, cara, você não começou, assim, na prática, né? Você não começou, por exemplo, com os parceiros que mais performavam. Você começou com os parceiros que estavam inativos. Pra entender o cara, por quê que você não tá performando, o que você está fazendo, o que você não está fazendo para não performar, né? E aí você trouxe esse cara mais perto de você. É uma dica que você compartilharia hoje. Sim, sim. É. Exato, porque já teve um trabalho da empresa em prospectar esse parceiro. Já teve investimento de pessoal, de time técnico, enfim. Já teve um investimento para aquele cara que está inativo, aquela empresa que está inativa. Mas essa empresa tem um amigo meu que, novamente, vou mencionar ele, o Clayton. É, o parceiro não está morrendo de fome, o canal não está morrendo de fome. Ele não está vendendo o seu produto. Exatamente. Mas a empresa dele lá tá com colaborador, tá com o pessoal sendo. O pessoal tá recebendo o seu salário. Então, ele não tá. O seu produto especificamente, ele não tá vendendo, né? Então, onde que tá o gap aí? Pô, será que não faz muito sentido mesmo? Será que não é o perfil de parceiro para o meu canal, para GoTo especificamente? Então, e é lógico, como que eu tive essa percepção? Não foi algo, Ed Miller, Sim, né? sim, Não foi algo que eu inventei. Isso não é meu. Foi algo que os meus próprios líderes me passaram. Cara, tem isso aqui. E eu via também, né? sim. No dia a dia. Já tem uma base. A GoTo hoje tem uma base aí. Eu não vou saber exatamente, mas, pô, pelo menos uns 200 que pode ser trabalhados, entendeu? Sim. Então, antes de prospectar, eu justamente fiz isso, né? Entendi um pouco mais o perfil. E através disso eu falei, olha, agora eu tenho tempo para prospectar se necessário, né? Prospectar novos parceiros. Então, é isso. Uma coisa que chamou bastante atenção também, né? Que aí foi a segunda etapa que eu fiz como gerente de canal, foi estratégia, né? Que eu entendi de forma cedo, né? Não dá para você replicar a estratégia de um parceiro em outro. Perfeito. Até pode, né? Mas o significado do resultado vai ser o mesmo. Exatamente. E isso eu entendi cedo, Sim. entendeu? É, Eu tenho um parceiro que ele tem, né, perfil para enterprise. Ele vai vender só para cliente enterprise. Vai vender um, dois no ano. Mas bagatela. Mas ele vai vender cliente grande no ano. Sim. Por que eu vou mudar o perfil do parceiro para vender para
empresa média ou pequena. Sim. Sendo Entendeu? que o perfil dele é de vender 2, 3 contas. Exato. O mesmo processo que ele vai usar para vender uma conta enterprise, vai usar para uma conta menor. Aí o resultado dele vai ser menor e o esforço vai ser o mesmo. Não, às vezes ele. Que é assim, né? Existe um resultado menor pra mim Sim, claro. e existe um resultado menor pra ele, né? Sim, Às vezes pra ele tá bom. sim, Então não é o perfil dele que eu tenho que mudar. É um outro parceiro que eu tenho que ter, sim. entendeu? Então, olha, esse aqui é. Eu sei que eu vou contar com venda grandes, uma, duas, três no ano, e aí eu vou fazer uma simulação ali do que eu posso receber com ele, né? Naquele ano. E o que a empresa ela vai ter de retorno também. Agora, se eu tenho todo mundo tem uma meta, eu tenho uma meta. Então, eu já de inicial eu fiz isso, né? Eu entrei como gerente de canal em meados de maio daquele ano 2024, exato, 2024. E aí não, 23. Tirei zero. Meados de maio de 2023. E eu bati um pouco cabeça no início ali, né? Porque tava. Sim, Isso foi legal porque a empresa entendia que eu não ia performar de sim, imediato, sim. né? É, Mas eu consegui bater 50% da meta do ano. Caraca. Em menos de. Em- Pouco mais de 6 meses. É menos de É, 6 meses. pouco Pouco mais de 6 meses. mais de 6 meses eu bati. Ou seja, o que eu entrei numa lógica. Olha, então, se eu tivesse desde o início do ano, talvez eu tivesse batido a meta, Lógico. né? Do ano, ou tivesse chegado. Você não tava tão errado. Entendeu? Aí eu falei, ok, mas aí eu tive que ter um pouco mais de paciência comigo também, né? Sim. No não ter o imediatismo ali, enfim. É, Mas, aí voltando um pouquinho atrás, né? Nessa parte, quando eu entendi que eu não tinha que mudar o parceiro, eu tinha que trabalhar o que ele tinha de qualidade. Então vamos impulsionar o que ele tem de melhor. Sim. Então esse cara só vende conta grande, porque eu não vou aumentar o pipe dele de conta grande, Exatamente. entendeu? Então às vezes eu me deparo com clientes que me procuram. E como eu fui SDR por muito tempo, tem clientes ainda que me procuram, né? E eu fiz uma base legal ali no LinkedIn, Sales Navigator. Então eu sempre vejo aquele gestor que eu já conversei, que mudou de empresa. Dá um alô pra ele. Exato. Então, às vezes me deparo com um cliente que eu agendei na época que era de, 10 usuários. Sim. Por que eu vou passar 10 usuários para um parceiro que tem um perfil de enterprise? E eu pego e passo esse para aquele que tem um perfil para empresas menores. Sim. Entendeu? Mas quando vem um enterprise, por que eu vou passar para um que tem um perfil para menor se ele não tem essa expertise? Exatamente. Então, trabalhar com C-Level ou trabalhar com SMB, né? Então, tem que saber qual o perfil do parceiro que você tem e trabalhar isso. Bom, se esse aqui é para trabalhar com empresa pequena, vamos impulsionar para ele ter empresa pequena e média. Sim. Entendeu? Esse aqui só trabalha com empresa média. Cara, eu não vou trabalhar ele com empresa pequena. Vou trabalhar com empresa média e talvez uma coisinha ali, entendeu? Quem se adapta no fim do dia é você, Exato. né? Você não entra num parceiro para mudar o processo ou a estratégia dele com base numa coisa que aconteceu, que deu certo. Você se adapta ao perfil dele e aí tenta usar desse atributo positivo para impulsionar o resultado dele. E eu concordo com você. Por exemplo, se eu tenho alguma pessoa da minha equipe que é muito boa em prospectar X segmento, e eu percebo que com Y segmento não tá tão boa, por que que eu vou fazer ela prospectar Y segmento? Né? Entende? Por mais que a gente, né, deva diversificar, entendo, mas aí eu vou me adaptar a isso, não adaptar a pessoa a isso, porque o resultado dela tá bom naquele sentido. Então vou gerar mais demanda para ela naquele formato. E é uma análise que eu tô fazendo recentemente. Então, Edi, até do que a gente falou até agora, foi muito voltado para a parte de engajamento desse parceiro, principalmente quando você começa a trabalhar com parceiros que já estão ativos na base, e performance desse parceiro, adaptação a esse negócio. A gente falou muito sobre relacionamento, que eu acho que é uma das coisas que mais influenciam, por exemplo, na performance desse parceiro, sabe? É, E eu concordo muito com você, que o relacionamento que você tem com ele, a proximidade que você tem com ele, faz ele falar coisas para você que não necessariamente ele falaria, por exemplo, em um outro cenário. Eu mesmo sou assim. Eu compartilho coisas com você que eu falo, pô, eu vou falar isso pro Ed Miller, e não que eu esconda algo, eu devo esconder, mas tipo, eu vou falar isso porque eu sei que ele vai entender o que eu tô querendo dizer e vai me ajudar com o contraposto.
sabe? Coisas que às vezes a gente não conta para qualquer outro parceiro de negócio, sabe? Então isso eu acho muito bacana, e relacionamento você tem com realmente seus parceiros é muito próximo. Mas agora indo para um terceiro ponto, olhando para o teu dia a dia, olhando, por exemplo, para alavancas de crescimento e estratégias, né, com parceiros, como que funciona, por exemplo, uma esteira comercial de um gerente de parceiros? Como que é você olhar numa segunda-feira um parceiro e falar, putz, na sexta-feira eu vou ajudar esse cara a transformar 0 MRR em 10.000 MRR, 20.000 MRR, ou o teu globo de parceiros? Quais são as atividades que você realiza e como você transparece isso para ele? Como que vocês se comunicam também durante esses períodos? Legal. Bom, na GoTo, nós já temos ferramentas para trabalho remoto, Sim, né? perfeito. Então, você vai poder trabalhar de qualquer lugar, né? De onde estiver. Eu tenho o meu número pessoal e tenho também o meu número da empresa, né? Basicamente, os meus parceiros têm os dois, Sim. né? Então, Isso que você não liga zoando pelo celular da tua esposa, né? Pra vender Gold Connect pra tia do cachorro quente. Só pra ver se vocês estão vendendo GoTo, man. Que brincadeira, esse cara é foda. mas pô, se é minha esposa, o Rabelo fica bravo comigo até hoje, né? Só pra vocês entenderem, esse cara um dia ligou pro Rabelo e falou que era da banca de cachorro quente, né? E queria comprar a Gold Connect. E o Rabelo, nosso vendedor, ele continuou a conversa, mano. Ele tava vendendo. cara, Ô, foi bem, louco, foi vai bem. deixar Você ouviu a passar. gravação depois? Não, mano. Não, tem que Preciso ouvir. puxar, tem que ver qual é o dia. Depois você puxa. Foi bom, você saiu bem. Só que eu tive que mandar um link pra ele depois. Porque perdeu tempo. Mas uma das outras coisas que eu detectei e que me ajudou a entender como aumentar, né? Pai, é aqui. Não todos parceiros, mas muitos não tinham processos Sim. muito bem estabelecidos, Uhum. né? Entendiam dos nossos produtos e não só vendiam nossos produtos, vendiam outros. E aí eu detectei que, poxa, em alguns casos não utilizavam CRM, não usavam a ferramenta da GoTo em sua totalidade, né? Para fazer ligação, ter um resumo, uma inteligência artificial, algo do tipo, né? Então a primeira coisa uma das coisas que eu fiz, né? Foi, como etapa, usar a ferramenta em sua totalidade, né? Eu sei que nós estamos falando sobre um canal de venda GoTo, né? E tem muitos outros no mercado, mas quanto mais o parceiro, né, o canal, ele entende do seu produto, melhor vai ser para ele mesmo. Com certeza. Né? E ele vai me acionar menos para questões simples, entendeu? Um exemplo hoje no dia a dia, por exemplo, quando eu vou apresentar o Gold Connect para algum cliente, obviamente eu falo sobre cases externos, mas eu falo muito sobre o meu caso de uso. Exato. Porque eu tô no dia a dia utilizando, eu sei aonde que eu ganho com ele, entendeu? E aí isso eu replico pro meu cliente. Exato. Então, primeira coisa é entender do produto e saber onde registrar, né? Perfeito. Então, alguns utilizavam planilha, outros não utilizavam nada disso, entendeu? Sim. E é muito comum, né? A gente Muito. acha que não, porque, querendo ou não, né? A gente vive numa bolha. A bolha de tecnologia, cara, o que você viu semana passada, essa semana já é obsoleto ou já passou. Mas, gente, tem tantas empresas no mercado e alguns parceiros que a GoTo tem, eu percebo que são empresas que são tradicionais ou empresas que, cara, o cara às vezes vem de um ramo de TI, algo nesse sentido, mas realmente a prática comercial de tecnologia ele não tem. E a gente acha, putz, será que esse cara não usa CRM? Cara, ele não usa CRM. Ou se usa o CRM, usa uma plataforma de projetos embutida, tipo meio que mesclada. Então, Então, como que você vai vender uma solução de melhoria para um cliente se a sua própria empresa precisa de melhoria? Sim, Entendeu? perfeito. Você não vai ter... não tem como você vender algo que você não vive, né? Sim. Que você não tá com... que você não entende, né? Exatamente. Produto. Então, essa foi uma das coisas que eu fiz. E aí eu comecei a perceber que até mesmo no meu... quando a gente vai fazer forecast, fica mais fácil para eles passarem, né? Às vezes esse cliente aqui não tem como a gente adiantar, precisa de uma ajuda do meu lado, quer me colocar numa reunião para ver se a gente pode fazer algo, fica mais fácil. Pô, não, deixa eu verificar aqui, né? Porque já tem lá no CRM. Lógico, a gente faz assim. A gente vai olhando no nosso CRM. Exato. Então, isso foi com muitos parceiros a gente reestruturar isso, né? Um processo interno.
Às vezes tava falando, pô, vou contratar um SDR, Pô, eu fui SDR, boa, vamos contratar. Mas espera aí, temos ferramenta para esse SDR trabalhar? Ou você quer simplesmente que esse SDR pegue uma lista no Google e faça a ligação? Né? Não é assim, Exatamente. né? Vamos nutrir uma lista, vamos participar de evento, vamos fazer algo, né? Esse tipo, para que você possa ter insumo para poder trabalhar, né, no dia a dia. E aí sim você contrata um SDR, porque aí, pô, fica difícil a vida do SDR, né? Você pega, contrata um SDR lá, paga Aí o ele salário. forma em 2, 3 meses, ele vai Manda embora, aí vai outro de novo, mesma coisa. Exato. Então, você tem que ter processo Sim, muito bem definido. sim, E se o parceiro não quer, poxa, infelizmente eu vou ter que trabalhar com um outro. sim. Mas, ó, esse cara sempre tá na minha lista. Teve qualquer atualização de serviço, eu vou mandar para ele. Claro. Entendeu? Então você acha que, por exemplo, uma característica importante para o gerente de canais é saber como levar um processo para dentro de uma empresa que não é dele? Como uma sugestão de melhoria ou como... Porque eu vejo muitos parceiros gerentes de canais realmente fazendo trabalho que no começo você falou que não deveria ser feito, que é cobrar. Uhum. Eu acho que cobrar uma coisa sem você, antes disso, instigar aquilo, Uhum. não faria um sentido. Eu quero que você venda 10 mil esse mês mesmo, mas o que você vai fazer para me ajudar a vender 10 mil esse mês? Uhum. Poxa, tá aqui, ó, eu fiz uma lista com base em clientes que você pode prospectar, eu tenho um processo aqui que eu usei num outro cliente que você pode utilizar por aí. Então você acha uma característica importante do gerente de canais, gerente de projetos, desculpa, gerente de vendas, desculpa, Gerente de canal. gerente de canais, também é ajudar esse cara a montar um processo comercial? Sim. Vamos colocar um exemplo da WZ. Uhum. Vocês são um parceiro que teve um crescimento muito rápido, né? Em 2024, vocês foram o top new partner, né? Sim. Na GoTo. Eu pouco fiz, Uhum. né? Ajudei vocês ali, Não, né? foi muito. Principalmente no começo. Mas tem uma coisa que vocês estavam deixando dinheiro na mesa. Uhum. Vocês não entendiam os aceleradores, Sim, né? exatamente. Vocês não entendiam os aceleradores de comissão, de Performance. bônus. Vocês não entendiam. Sim. Então a gente sentou Revisou tudo. no happy hour, conversamos, era tarde da noite, conversamos, o Marcão, né, o Velter, reclamando que queria mais dinheiro, não sei o quê. Eu falei, mas como vocês estão querendo mais dinheiro? Tá bom, vocês estão fazendo isso, né, vários processos que podiam. Aí o Vitão, né, eu lembrei, pô, dá pra fazer isso? Pô, dá pra ganhar mais isso? Então, quando... Antes de você seguir, sabe, pra você ter uma ideia, em número financeiro, isso representou para nós, e tá refletindo ainda mais agora, porque isso aconteceu mais ou menos ali em maio, né? Março. Sim. Representou para nós um aumento de 25% de caixa. Você vai saber, se você pensar um pouco, você vai entender. Por quê? O principal ponto foi, os nossos contratos começaram a ser contratos maiores. Por quê? Porque acionava o nosso o bônus acelerador. Sim. Né? Então a gente ganhava em duas pontas. A gente não estava se ligando nisso. Exato. Aquela conversa foi, inclusive, uma virada de chave para nossa operação. Você pode perceber, se você buscar números, hoje nós fechamos um menor volume de contas, mas, consequentemente, contas que representam um valor maior, um contrato maior. Porque para nós faz mais sentido e, consequentemente, para a GoTo também. Exato. E assim, vocês começaram num tudo, né? Fecharam várias empresas, né? E algumas empresas que, às vezes, fosse melhor não fechar, Exato, sempre vai acontecer isso. né? E lembro que vocês pediam bastante desconto. Então, isso é uma coisa que o gerente de canal ele tem que ter, né? Saber qual é o momento. Eu não consigo... Se fosse hoje, você... com aquele mesmo vício de lá de trás, vocês estariam com talvez menos que 30% a menos de caixa, Exatamente. né? Então, e essa conversa foi bacana e eu acho que tem que ter um momento correto. Eu não podia falar isso no início, senão vocês iam segurar a venda. Exato. E vocês precisavam aprender, né? Precisavam aprender produto, não é? Então, aí teve um momento que eu falei, bom, agora é o momento de conversar. Então, não dá para um parceiro, principalmente, e aí eu vou colocar o lado de vocês, porque vocês não eram um parceiro inativo. Foi um parceiro que a gente desenvolveu desde o zero, né?
É. Então, diferente de um parceiro de nativo que já sabia sobre métricas, essas coisas, e E tinha... isso ajuda ele, trabalha- inclusive, a perceber de novo o valor. No Exato. nosso caso, a gente já estava com. Beleza, nós já tínhamos entendido o valor do projeto de canais da GoTo, mas você entendeu que naquele momento a gente podia ainda dar um salto maior. Exato. Exato. E aí, logicamente, vocês tiveram E assim, não diminuiu a venda, tá? Não. Aumentou Exato. a quantidade de cliente. E vamos aumentar mais ainda, né? Com certeza, esse é o nosso foco. E o que de fato faz com que um canal ele venda? Primeiro, ele entender do seu produto. Sim. E segundo, o que ele vai ter de retorno, né? Então, cara, vamos fazer uma meta. Tem algumas coisas de bonificação que está muito mais atrelada a eu passar para a companhia Uhum. do que simplesmente propor para vocês, Sim. né? Então, por exemplo, algumas questões de bônus, né, que tem para canal. Sim. Não posso colocar uma meta que vai ser inatingível, Exato. mas também não posso colocar uma meta que, poxa, não vai me ajudar a bater a minha. Exato. É sempre um ganha-ganha. Mas eu não posso colocar toda a minha meta em cima de um parceiro só. Sim. É uma distribuição. Eu tenho que distribuir isso. De acordo com cada perfil. Pô, eu não posso aumentar em 100% a sua meta porque eu não tenho outro parceiro que performa. Então, se eu não tenho um outro parceiro para performar, eu não vou te desmotivar, Sim. entendeu? Então, eu Sim. vou trabalhar mais. Sim. Vou reativar mais parceiro, vou prospectar mais parceiros, entendeu? Para que eu possa fazer a minha meta. Mas eu não posso colocar toda a pressão, né, de uma meta minha que é alta em um parceiro, Sim. né? Porque senão eu vou ter uma pressão em cima de mim e acabo transpassando isso para você, Exato. né? Então não dá. Mas novamente, né? Eu tive muita ajuda, né? Não é algo que o Ed inventou. Eu tive muita ajuda. Hoje o Fernando, que é nosso gerente, né? No início ali eu grudei mesmo, né? Nossa, já Pessoas vai que estavam formado. formando, É. nele, no Cleiton, no Cris, né? Uhum. Entendeu? Então eu pude, eu suguei o máximo possível, né? Tira essa parte aí. Não, O máximo possível para aprender o quanto antes, Sim. né? Então, isso foi importante. E tem uma questão interna também, né? Da empresa. Foi desafiador para a empresa também me subir, né? Para gerente de canal, mas eu entendia dos processos. Sim. Eu conhecia todos os times, de onboarding, de financeiro, pós-venda. Então, conhecia todo o time, tinha um bom relacionamento. Sim. Então, para mim, essa parte interna foi mais fácil. Com o sistema, CRM, essas coisas, foi mais fácil. E, lógico, meus colegas confiavam mais em mim, porque eu ajudei agendando muita coisa para eles, né? Sim, com Eles certeza. confiavam em mim. Então teve uma. Cara, a questão de você já ter. Porque a gente acha que às vezes você vai entrar numa empresa. Vamos lá. Eu vou entrar na Apple, né? Uhum, Ah, eu conheço muito produto da Apple. uhum, Eu sei vender Apple. Tô dando um exemplo muito irrisório, só pra você entender onde eu quero chegar. Então, beleza, eu sei vender iPhone, eu já vi iPhone, já tive iPhone, etc. Aí você entra numa empresa, o processo dentro dela. Cara, se você não entende aquilo, se você não participa daquilo, se você não consegue acompanhar aquilo, independente se você vende um Apple, se você vende uma maçã, se vende uma pera, um sofá, o que for, se você não entende o processo que faz com que a empresa aconteça, de nada importa o final, o produto, no caso. uhum. Então você já vem com uma ambientação muito boa, né? Por isso que eu vejo que é muito importante, inclusive, as empresas, lógico, cargos de C-level, etc., não acontece muito isso, mas em cargos operacionais ou de gestão, é importante que as pessoas entrem por uma porta ou pelo menos participem, né, de as áreas que fazem parte daquela empresa. Exato. Eu lembro, nunca vou esquecer do onboarding que eu tive na empresa que eu passei, que a primeira semana do onboarding era basicamente um dia por semana trabalhando em cada departamento. Então, trabalhava no suporte, trabalhava no CS, trabalhei como pré-vendedor. Esse trabalho nunca vou deixar de trabalhar, sempre vou prospectar. Se você receber ligação minha, você vai entender.
Trabalhei como... Então, todo o setor operacional que virava em torno de vendas a gente participava. E aí, depois, mais uma semana, a gente escolhia um desses setores para ficar ativo por uma semana. Puta, eu gostei muito de trabalhar no suporte. E nunca era o teu setor, era sempre setores distintos. Ah, eu quero trabalhar mais no suporte, entendeu? Como é que funciona o produto, tudo mais, sei o quê. Beleza, você ficava uma semana no suporte trabalhando ali. Cara, tu dá uma ambientação pra quem não conhece de processo, não conhece da empresa, muito grande. Sim. E eu acho muito melhor do que o onboard que o cara fica passando um monte de slide pra você lá e falando como que o dono da empresa saiu da garagem de casa e hoje ele é bilionário. Não, porra. Eu quero saber por que que as pessoas que estão aqui trabalham aqui, por que o cliente que comprou meu produto tá comprando o meu produto ainda, né? Sim. E é muito relevante isso aí. Então, eu concordo contigo que essa ambientação, você teve essa ambientação como pré-vendedor, você continuou isso e acreditou que ajudou você no teu ramp-up, do processo de ramp-up ser encurtado por conta disso, né, Ed? Exato. Em questão de prospecção de parceiro, eu, eu geralmente, quando prospecto, eu prospecto com que eu teria mais facilidade de conversar, Sim. né? É, e tem dado certo, né? Eu já tentei prospectar empresas que, poxa, eu não consegui desenvolver uma conversa com o gerente do Sim. comercial. Então, cara, como que eu vou conseguir ajudar essa empresa a alavancar vendas com a GoTo, com um produto que eu não consigo conversar, entendeu? Inclusive, eu já tive parceiros que eu desenvolvi e eu passei pra colega. E tá melhor com colega, Porque, entendeu? Porque eu não tinha o perfil para atendê-lo, sim. né? Então, tem essa parte também. Uma coisa que você me permite, que é bem interessante para parte de gente canal, é... Eu tava voltando naquela questão como acelerar, né? As vendas, como aumentar, né? Uma coisa que eu tomo muito cuidado com. Porque assim, você já cria confiança, né, com o parceiro. Sim. E o parceiro, às vezes, pô, que ferramenta você me indica para contratar aqui para minha empresa? Eu tomo muito cuidado Com isso. com isso. Não, ó, eu indico tal empresa, contrata esse, aquele. Por quê? Se ele contratar e der errado, foi eu, Você que se ferrou. entendeu? Ele vai cobrar você. A gente tava falando sobre isso ontem, É. inclusive. Então, geralmente, o que que eu faço? Olha, tem aqui essas ferramentas. E aí eu tenho até bem estruturado isso, com um link de onde ele pode procurar essas ferramentas. Olha aqui, ó. Entra aqui, esse aqui dá para fazer um try, esse aqui dá para fazer um teste e tal. Mas, ó, eu nunca contratei nenhuma delas, só ouvi falar bem, tá? Sim. Então, cabe ao parceiro fazer essa pesquisa, cabe àquela empresa, né, fazer essa pesquisa e contratar algo que ele vê que faz mais sentido para ele. Sim. Por quê? Eu já tive uma experiência que, pô, utilizar uma ferramenta de prospecção, época de SDR, Sim. e eu indiquei essa ferramenta para todos os parceiros. E foi aí que eu aprendi que não dá. Aprendeu no erro. É, Pô, geralmente é assim. foi aí que eu aprendi que não dá para replicar uma mesma estratégia. Com todos os outros parceiros. Embora a Gold lá tenha um canal de venda, são com parceiros com estratégias diferentes, Sim. entendeu? Com formato de venda diferente, com perfis de cliente diferente. É direto, parceiros me procuram e perguntam, cara, qual é o segmento que você me indica trabalhar? Eu falei, qual é o segmento que você já mais fechou hoje, né? Com outros produtos? Qual o segmento que você... Pô, eu nunca pensei. Muitos deles falam, pô, eu nunca parei para pensar. Não fiz um estudo dentro da base, Sim. né? No caso da WZ, já fizeram um estudo da base de vocês, é muito diversificado. Então, por que eu vou focar só em um segmento? Entendeu? Vamos diversificar isso. Mas já teve parceiros que, pô, a área hospitalar, para ele, É o canal. por que que ele vai trabalhar com agência de viagem? Sim. Entendeu? Continua nisso. É um mercado grande, dá para trabalhar bem nisso, né? Então eu tomo muito cuidado, porque aí eu não tô como eu, Ed Miller, indicando uma ferramenta como um amigo. Sim. Tô Como profissional. gerente do canal, É. e se eu coloco essa ferramenta, né, como opção para o parceiro, eu posso colocar o meu nome, né? Exato.
E às vezes não é nem a ferramenta que não deu certo, é o perfil mesmo. Não soube utilizar a ferramenta, entendeu? E isso diz muito sobre como você leva essa informação para um parceiro. Eu concordo com você. Porque já teve casos também de onde eu indiquei um produto para uma pessoa, ela falou, cara, para você pode ter funcionado, para mim não. E aí depois eu falei, cara, então eu não indico mais nada. Eu vou dar a dica. Uhum. Ó, cara, eu conheço essa. Você vai lá, testa, usa, vê o que você acha e depois a gente vai embora. Porque realmente é muito delicado, né? Fazer esse tipo de coisa. Para a gente finalizar o papo aqui, Ed, que, cara, pra quem assistiu até agora, deve ter tirado muito insight. E a coisa que eu mais gosto de conversar com você, sabe o que que é? Tem muitos papos que eu tenho com a galera que é muito, muito tipo, é, sonho lindo. Uhum. Sabe que sonho lindo? Que se você ouve, você fala, meu Deus, sonho lindo, maravilhoso. Cara, não. Com você é tipo, verdade nua e crua, entende? Cara, essa aqui não funciona, isso aqui funciona, esse aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. E é uma conversa sem voltas. Tipo assim, a gente conversa com alguém, a pessoa tá falando só de números, tal coisa, não sei o quê. E particularmente eu também gosto de falar sobre isso. Mas eu acho que esse tipo de conversa que você insere o assunto de uma forma que engloba coisas que a gente, pessoas normais, conseguimos fazer, que é por isso que existe o resenha da WZ, Uhum. é uma das coisas mais bacanas de conversar contigo. Mas pra gente finalizar esse papo aqui, como que, assim, pra quem tá entrando no mercado de canais, se você entrar no mercado de canais hoje, duas coisas que você faria, assim, pra ontem, uma coisa, duas coisas que você faria, assim, pode ser um estudo, pode ser uma ação, pode ser um objetivo, pode ser uma característica, um pensamento, alguma coisa que você dá de dica pra quem tá entrando no mercado de canais, ou já tem um mercado de canais estruturado. Para quem está entrando no mercado de canais, eu entenderia se eu tenho um perfil para isso, Perfeito. né? Posso usar o exemplo da WZ? Pode, por favor? Em determinado momento, vocês me perguntaram, Sim, né? E sendo bem sincero, sim, Ed, gostaria de trabalhar com canais. sim, Eu falei, eu acho que não é o momento. sim. Por quê? Estrutura. Não é o Exato. momento, entendeu? Então, a primeira coisa é, será que eu tenho estrutura para fazer um Um canal que canal informar. performar? E é caro, né? E é caro, não é simples. Você tem que ter pessoal, você tem que ter uma equipe qualificada. Você já tem essa equipe qualificada? Como que você vai virar essa chave, né? Sim. A parte de canal. E a segunda coisa é, se eu tenho esse perfil, já tenho isso estruturado, eu vou ter a paciência para isso performar? Porque não é do dia para noite. Tem muitos canais que dão certo e explodem. Mas eu vou ter a paciência para isso Não, performar? a grande maioria demora. Exato. E é normal. Não quer dizer que Exato. tá dando errado, só tem que ter paciência. Eu nunca vou esquecer, o Diogão fez um puta de um case também de projeto de canais na Lopen, né? Que é um Uhum. parceiro da GoTo, inclusive. E você conversa sobre isso, eu acompanhei, que eu trabalhava lá, né? E, cara, o que ele fez lá foi muito isso que você falou. Primeiro, perfil, ele começou a fazer ele mesmo para entender. Uhum. E segundo, ele teve paciência. E aí, por um bom tempo, o programa de canais da GoTo, da Lopen, né, com o GoTo, foi uma grande referência. Concordo com você em termos de paciência, porque não é igual vendas, né? Vendas, por exemplo, beleza, tem todos os seus pontos ali, mas é um processo muito mais fluido. Cara, canais, você não sabe o que o cara tá falando pro seu cliente, pro seu possível cliente. Você não sabe, né? Você não sabe como ele tá se comunicando com o mercado. Você não sabe como que ele tá trabalhando. Uhum. Ele não tá na tua frente. Então, tem que ter paciência. Exato. E o paciência não quer dizer que você não vai fazer todo o esforço possível Com para certeza, para ter retorno, o quanto antes, né? Poderia até utilizar uma outra palavra aqui, não me vem à mente, mas geralmente a gente desenvolve paciência, né? Quanto mais dificuldade a gente passa, Exato. né? Então, a gente tem que tomar até cuidado quando perde paciência, né? Ah, oh, Deus, me dá paciência. Porque tá bom, ele vai te dar aprovação para isso. Exato. Exato. Então, Quer paciência? então, a paciência exige, para que você possa ter, é justamente você passar por algumas dificuldades. E Sim. você vai passar por dificuldade para ter um canal, Sim. né? Isso é o que acontece na vida, na Sim. real, né? Tudo que é novo. Exato. Perfeito. Ed, cara, prazer enorme de novo receber você aqui no nosso estúdio, bater esse papo com você. Espero que você tenha gostado, inclusive, de compartilhar
teu dia a dia, coisas da sua vida, tanto pessoal quanto profissional, tua história com a gente. Eu sempre fico, pô, feliz demais de conversar com você. Então, quem assistiu, tenho certeza que vai gostar de consumir esse conteúdo. E, cara, obrigado aí mesmo por topar participar desse projeto com a gente. Que isso. Bom, é um privilégio para mim estar falando com vocês novamente, né? Adoraria continuar mais tempo aqui em Cascavel com vocês, mas eu não aguento mais saudade Saudade, disso, né? da minha família, minha esposa Débora, Rafinha, Samuca. Mas foi muito proveitoso estar com vocês aqui. Vamos para mais, hein? Que beleza, cara. E, ó, é, na hora do jabá, na hora do merchan, né? Se você hoje tem problema de comunicação na sua empresa, seja de voz, vídeo, WhatsApp, Instagram, Facebook, parte de contact center, nós, da WZ, representamos o melhor produto de mercado focado nesse tipo de comunicação unificada. Então, o Ed está aqui para não deixar eu mentir. A solução da GoTo vem para melhorar cada vez mais as empresas e ajudar você a performar mais por canais de comunicação que está todo mundo utilizando. Então, fala com a gente, e vamos trocar figurinhas aí, quem sabe se ajudar. Beleza? Foi um prazerzão, pessoal. Até a próxima. Abraço.